Você sabe que sempre que eu falo que eu trabalho com comércio exterior, as pessoas sempre me perguntam a respeito de importação de itens de luxo, por exemplo. Já teve gente que me perguntou, eu queria ir para importar uma Ferrari, porque logicamente fica mais barato se a pessoa fizer somente a conversão do dólar e verificar o quanto que fica aqui no Brasil em reais, né? Já te perguntaram sobre importação de iPhone também? De iPhone, de bolsas de luxo, tênis, enfim, tudo isso que envolve essas marcas de luxo é meio que um objeto de desejo das pessoas e as pessoas sempre querem saber. Mas aí eu explico que não é tão fácil assim. Envolve uma burocracia muito grande para importar todas essas marcas de luxo, enfim, trata-se de royalties e autorizações até dos representantes aqui no Brasil. Bom, falando um pouquinho mesmo sobre importação, né, Patrícia, seria muito mais fácil se as pessoas importassem direto itens que empresas comercializam. Claro, seria mais barato, não teria um atravessador, não teria um comissionamento para um representante, mas não funciona muito assim. Quando existe marcas e patentes, quando existe registro de marca, royalties, existe um pagamento que não é só de imposto, existe um pagamento para a comercialização do item. Então, por que nós que trabalhamos com comércio exterior não compramos nosso iPhone simplesmente fazendo uma importação? Porque não é tão simples e alguns itens nem é permitido. A gente não pode fazer porque a detenção do registro do produto é de uma empresa única. Exatamente. Até nesse caso da Ferrari, até eu falei, olha, você pode até tentar e até comprar, porque o pessoal lá de fora, eles vão te vender, porque para eles o que importa é fazer a venda. Mas quando chegar aqui no Brasil, você vai ter um problema na fiscalização. O próprio fiscal da Receita Federal, ele quer saber se você tem autorização do representante aqui no Brasil, se você pagou seus royalties, porque isso a Receita Federal também pode exigir. E tem imposto em cima disso, né? O que a gente sempre vê é que o imposto não é em cima só do item, mas de toda a estrutura da operação. Outra coisa também, importação por si só já é uma curiosidade muito grande, né? Quando a gente fala de itens de luxo, e eu posso trazer meu iPhone comigo na viagem, que não é uma importação, mas se eu viajei para fora? Isso sim, você pode trazer um iPhone. Cada pessoa ela tem. iPhone a gente diz porque é o objeto que todo mundo acaba comprando lá fora, mas qualquer tipo de celular que você trouxer, você pode trazer um item, mas se trouxer mais de um, aí já vai caracterizar um comércio, e aí sim a Receita já pode aí te taxar logo que você chegar aí da sua viagem internacional. E muitas vezes não é só a taxação, é a apreensão do produto. Afinal, você não tem habilitação para comercializar aquele item, que não é o produto em si, não é um celular, é a marca que o celular representa. Eu já vi coisas acontecerem até nessa parte de apreensão. Eu vou falar um case aqui que eu acho que é bem importante a gente colocar algumas coisas assim. Por exemplo, antigamente as pessoas iam muito para o Paraguai para comprar as coisas e aí passavam ali na fronteira e depois pegavam um voo de Foz do Iguaçu para São Paulo. Só que aí quando você chega lá em Foz do Iguaçu, as pessoas vão lá te revistar e isso não é a primeira fronteira que você passa. E aí você perde a mercadoria, perde mesmo. Então a mercadoria fica ali retida e não há meios de você fazer de liberar. Então existem algumas coisas que é sempre importante antes de viagens, ou antes de comprar qualquer item do exterior, você verificar qual é a legislação, porque a burocracia é sempre muito grande. O que a gente pode tirar de lição? Pessoa física no Brasil pode importar, só não pode comercializar. Sua empresa pode fazer a importação de um veículo, por exemplo, só que a gente tem que estudar antes que tipo de carro é, se tem licença, se tem royalties, se tem marcas e patentes registradas. Então não é só um veículo. Quando a gente fala de uma Ferrari, a gente não está falando de um carro. Quando a gente fala de um iPhone, a gente não está falando de um celular. Então as marcas na importação também são muito importantes serem levadas em consideração. E aí você também pode ver a respeito de alguns itens que as pessoas... tal pessoa trouxe, alguém famoso trouxe um carro, por exemplo. É porque a pessoa tinha uma residência fora e só transferiu aqui para o Brasil. E não que ele fez uma importação do carro. A gente pode ter o exemplo do momento. Neymar se mudou para o Brasil e trouxe com ele um carro de luxo, que acho que não é o primeiro que tem no Brasil, se eu não estou enganada. Só que ele não trouxe importado, ele trouxe porque ele se mudou.
o domínio fiscal dele, o endereço fiscal dele se tornou Brasil. Ele trouxe um carro que ele usava no país que ele morava e tem a residência no Brasil agora, ele trouxe esse carro com ele. Claro que tem toda uma burocracia de importação envolvida, só que ele pode, porque ele mudou de endereço. Então, se você vai se mudar, você também tem direito de carregar consigo os seus bens. Se você pretende adquirir um carro, não fale que tem residência em um local e vai trazer para o Brasil, porque não vai funcionar. A sua residência, ela não é só física, ela é fiscal. Exato. Eu acho que a gente vê que tem muito assunto, né? Tem muitas coisas que envolvem aí. A gente só aqui falou de transferência ou uma mudança, transferência dos seus bens, de importação, de compras, de tudo. A importação, ela é muito complexa. Então, a gente precisa, sim, sempre estar olhando aí qual que é a legislação, o que é feito e tudo mais, e fazer as coisas assim, sempre com planejamento, é sempre importante. Então, se alguém te pergunta hoje se pode importar Ferrari, a resposta é que sim. A gente só tem que analisar a situação. Importar pode, mas existe toda uma burocracia e legislação por trás disso.